ler aqui em 1 Samuel capítulo 13, versículo 1. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Miquimás e nos montes de Betel. E 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Ele então ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Miquimás. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra para Bet-Horon, e a terceira para a região fronteiriça, de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim,
Eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isto a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozes e outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Miquimás, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente. Eu irei contigo. A gente recebeu essa palavra no domingo, e tem uma coisa que essa palavra aqui, ela mostra que uma área da nossa vida puxa a outra. E no caso, a espiritual, ela arrasta as outras áreas. Nós vemos aqui que o Saul, ele tinha com ele pessoas que poderiam, ainda que não era ali o melhor sacerdote, né, um homem, digamos, um homem de Deus, santo, puro, irrepreensível, irretocável, mas ele tinha pessoas que tinham acesso, pessoas que carregavam consigo a unção, pessoas que carregavam consigo aqueles materiais que foram lá atrás, desde o tempo de Moisés, consagrados. Como, por exemplo, aqui nós lemos, dentre eles, o colete sacerdotal. Então, falando dessa primeira situação de Saul contra os filisteus. Isso aqui é uma coisa que não é para você ficar triste, e não deixa o diabo colocar aqueles pensamentos de que, será que alguém falou alguma coisa? Será que é para mim? Será que é um sermão encomendado? Será que é uma indireta? Não, não tem indireta. Todas as palavras de Deus são diretas. Todas são para mim, todas são para você. Amém? Todas são. Acontece que não é um negócio assim que foi pedido, foi delegado, foi determinado por alguém. É o que a gente precisa ouvir. É aquela história de que o remédio bom é o amargo, porque é o amargo que cura. Quantas pessoas precisam ouvirem coisas e receberem? Porque a partir do momento que elas receberem, isso acontece mesmo, isso acontece comigo, então eu vou tratar. Tem várias pessoas que agem dessa forma do Saul. Elas fazem planos e elas imaginam até a melhor finalização nesses planos. Eu vou enfrentar os filisteus e vou lá, eu vou cutucar eles de perto, vou provocar eles e vou mexer com eles e eles vão se levantar, eu vou derrotá-los. O plano era bom, né? A ideia era boa.
falar em filisteu e povo de Deus, derrotar filisteus era algo bom, é ou não é? Vamos derrotar os filisteus, vamos derrubar os filisteus, tá certo? Ele tinha que fazer mesmo. Alguém tinha que se levantar, alguém tinha que lutar. Mas o Saul nós vemos que era aquele tipo de pessoa inconsequente. E primeiramente, ele era inconsequente espiritualmente. Porque se ele tinha com ele um grupo de pessoas ali, o sacerdote, vamos dizer, o Aías estava com ele, e era um homem que carregava um material ali espiritual, o mínimo que ele devia ter feito e que ele devia estabelecer como um hábito, como já o Davi nós vemos fazendo, era tudo que eu vou fazer, primeiro eu vou fazer de forma espiritual. Eu vou ver se Deus vai me acompanhar. Se Deus me acompanhar, eu vou. Mas olha o engano do Saul, que é o engano de algumas pessoas. Tem gente que olha ao redor. Tem gente que olha para lados, para direções, para coisas, para pessoas, né? Saul, ele era o rei. Dentro de Israel, as pessoas teriam que ouvi-lo, segui-lo, obedecê-lo, acompanhá-lo. E assim, quem ousaria questionar uma decisão do rei de Israel? Quem ousaria? A pessoa em sã consciência, com juízo no lugar, ele é o rei. Inclusive, tem pessoas que a gente já acredita a elas coisas que às vezes elas nem estão fazendo. Algo do tipo, não, ó, eu imagino, né, eu lá servindo o Saul, ele é o rei. Quem que consagrou, quem que levantou o Saul a rei? Quem? Deus levantou ele. Samuel só ungiu, é ou não é? Deus que levantou. Peraí, o que ele está fazendo, ele já falou com Deus. É assim ou não é? É igual você vem um culto, você imagina que o pregador, ele orou a Deus, ele buscou a Deus, que ele buscou uma inspiração de Deus, né? Ninguém imagina que vai subir uma pessoa aqui no pecado, sem direção de Deus, sem ter orado, e sem contar que para ela estar aqui, ela passou por pessoas. Pessoas que validaram ela, pessoas que endossaram, né, ela estar onde ela está. Então veja que a gente precisa, inclusive, se situar sobre isso. A pessoa que eu fui na igreja aqui, né, eu fui levantado, fui consagrado, fui mantido, fui delegado. Então, estão sendo colocadas e creditadas, né, várias coisas a mim. E você é a mesma coisa. Quando um filho, quando um pai, uma mãe fala algo para o filho, já tem um crédito ali que o filho pensa. Meu pai, o que, gente? Meu pai o quê? Ou minha mãe, tanto faz. Minha mãe ou meu pai sabe o que está fazendo. Tanto que assim, esses dias ainda eu vi uma situação de uma criança pequena. Por que a gente tem que saber o que a gente dá aos filhos da gente? Aí eu falo, filhos, netos, né? Que se você cuida, cria, se você ajuda uma criança. Por que a precocidade é uma desgraça? A criança não tem condições de receber tudo que um adulto tem. Então, você vai colocando algumas coisas para uma criança, você não sabe o que aquilo vai causar na vida dela. Então, esses dias ainda tinha uma família, né, com um menino pequeno ainda. E uma coisa que estava acontecendo muito era que ele usava essa expressão.
principalmente para a mãe. A mãe falava algo para ele, coisa do dia a dia, tarefa de criança, né? De faz isso, ó, não faz assim. E o menino, você não sabe o que você está fazendo. Não, você não sabe o que você está falando. Não, não vou fazer porque você... Eu falei, não, está errado isso aí. Porque se tem uma coisa que os filhos têm que ter com os pais é esse crédito. O meu pai sabe o que ele está fazendo. A minha mãe sabe o que ela está fazendo. Porque isso, inclusive, ensina, né, a criança a confiar. Isso transmite também os parâmetros necessários que uma pessoa precisa ter de autoridade. Por que essa pessoa está mandando em mim? Por que essa pessoa está colocando um limite para mim? Por que essa pessoa está dizendo que eu não posso fazer? Por que essa pessoa está me perguntando isso? Porque ela fez alguma coisa para chegar até aí. Ela tem algo, foi colocado, dado a ela, foi entregue a ela. Ela recebeu essa condição. Então, imagina os soldados, imagina os súditos, imagina o povo de Israel. Saul, vou atacar os filisteus. Vou pegar agora lá e vou provocar eles. Vou causar um tumulto lá com os filisteus. Eu, israelita, o que eu penso? Está tudo certo. Ele sabe o que ele está fazendo. Só que aqui o Saul é a pessoa que nós devemos pensar como sendo nós. Porque o Saul, rei, conhecedor do que ele conhecia, ele foi o mais falho aqui, o mais errado aqui. Porque ele foi inconsequente. Ele foi irreverente. E essa irreverência tem custado caro na vida de algumas pessoas. Às vezes você assistiu muito a esses programas de comédia, esses shows, né, talk shows e essa coisa, e ouviu e aprendeu que irreverência, a pessoa precisa ser irreverente e descontraída, tal. Olha, para algumas coisas na vida, às vezes cabe uma irreverência. Mas cada um precisa entender uma expressão que geralmente é usada para autoridades de alto escalão, como um presidente, por exemplo, como um rei. Foi o caso do Saul. Mas que nós precisamos ter proporcionalmente para nós também, que é proceder de acordo com a liturgia do cargo que nós ocupamos. Só que não é só o cargo que te remunera. Se você é um profissional de uma empresa, se você representa um grupo de pessoas, né, como um embaixador, por exemplo, como presidente da República, como um ministro de Estado. Não, eu tenho a minha representatividade também naquele grupo de pessoas. A Bíblia diz que eu sou um embaixador de Cristo. Eu sou um embaixador de Cristo. E quantos embaixadores, né, que têm o peso de um ministro de Estado, que não têm respeitado a liturgia da função, da unção que receberam de Deus quando se converteram e, inclusive, quando passaram a dizer a pessoas que eram cristãs. Quando disseram, eu sou cristão, olha, eu sirvo a Cristo, olha, eu sou evangélico, olha, eu pertenço a tal denominação. Tem gente que arrasta. Eu vejo que tem gente assim que vai ter um castelo no céu, porque você vê que é quase que semanalmente que traz alguém. E as pessoas quando chegam, as pessoas enchem a boca para falar, olha, eu vim por causa da fulana, porque a fulana é uma alegria só, a fulana ajuda, a fulana faz isso, a fulana, ela fala assim, a fulana ora, a fulana, ela faz isso por tal pessoa, a fulana, ela é boa nisso, a fulana, geralmente mulher, né? Pouco menos homem, com tanta frequência assim, eu falo semanalmente. Mas tem gente também
que já tirou pessoas da igreja. Gente que promete, não cumpre, gente que mente, gente que engana, gente que gera compromissos com pessoas que não honram esses compromissos e que causam problemas para pessoas. Infelizmente tem. Você vai dizer, é gente igual Saul, porque é inconsequente. Se Saul tivesse usado o recurso espiritual que ele tinha, ele teria evitado coisas, ele teria evitado vergonhas, ele teria evitado fugas, ele teria evitado, inclusive, vamos dizer, individualmente, a perda de credibilidade que ele foi tendo ao longo do reinado dele. Porque quantas coisas, né? E tem gente vivendo assim, precisa parar, olhar, né? Se esse arquétipo, esse exemplo, ele cabe na sua vida, você precisa pegar, peraí, é verdade. Não tem que ser assim, eu não preciso viver assim. O Saul, ele fazia as coisas sem consultar Deus, sem orar, sem jejuar, sem parar e dedicar aquele tempo ao Senhor. Aí depois, quando as coisas não davam certo, quando os planos dele eram frustrados e não terminavam ou não discorria da maneira que ele imaginava, aí o que ele fez? Foi correndo lá, passou por cima de princípios, e agora eu preciso de favor, agora eu preciso que Deus olhe para mim, agora eu preciso entregar, oferecer alguma coisa ao Senhor. O tempo estava errado. Nós não podemos mais ser esse tipo de pessoa que corre para Deus porque todos os nossos recursos já falharam. Ah, mas se todos os meus recursos falharem, o que eu tenho que fazer? Correr para Deus, mas não pode ser nessa ordem. Sabe, não pode mais ser assim. A gente pode ter começado assim. Mas nós precisamos ter amadurecido, não continuar mais assim. Não seguir nessa vida, sabe? Não, agora eu vou viver do meu jeito, eu vou fazer da minha forma, eu vou viver inconsequentemente, a cada dia da minha vida vai ser uma aventura. Nós não podemos só aumentar a idade. A gente não pode aumentar só o número que coloca no bolo do aniversário. Nós precisamos nos tornar mais maduros a cada ano. Isso é possível. Sabe, analisar erros que nós já cometemos na vida, inclusive erros já conhecendo a palavra. As aflições que nós atraímos para a nossa vida. Porque assim, eu não vou dizer para você que a vida do justo não tem aflição. O Senhor Jesus disse, muitas são as aflições do justo. No mundo tereis aflições, aliás, Jesus disse. Como a palavra também diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, aflição a gente tem. Eu não vou dizer que se você tem uma situação ou outra, você provocou. Não, as coisas acontecem. Você está aí no seu dia a dia, tem coisas que a gente não pode estranhar acontecerem. Eu estou andando, tem um problema na minha casa, tem um problema no meu carro, aquele dia que eu tive uma dor, eu tenho uma situação que ela não é normal, é injusta, acontece no trabalho, uma pessoa que me persegue, não, o justo não vai ter. Não, o justo tem aflição. O justo tem situações. A questão é, o Senhor o livra de todas. Não estranhe viver coisas desagradáveis, estranhe que isso vai puxando outras coisas desagradáveis. Aí está errado. Porque aí então quer dizer, tem um abismo puxando outro abismo. Há uma situação que você não gosta, não quer acontecer, isso é diário. E muitas vezes isso está ali para nós darmos uma resposta de fé, que é o que o Saul não fez. Não, mas ele ofereceu a resposta de fé dele, no caso daquilo que o Samuel devia fazer, deveria ser esperar e obedecer o princípio que ele já conhecia.
Se ele queria Deus naquilo, se ele queria Deus acompanhando ele, se ele queria, ele podia ter pegado o profeta ali, o sacerdote Aías, e ele podia ter falado com Aías antes, consulta Deus. Quando, como, por onde, quem eu devo levar. Não foi assim com Gideão? O Saul tinha 3.000. O Gideão tinha 32.000. E o Senhor foi falando o que para ele? O que o Senhor disse para ele? Tem gente demais. Para o Gideão tinha muito pouca gente. Para Deus tinha gente demais. O Gideão fez do jeito dele ou fez do jeito de Deus? Então, quem tiver com medo pode ir embora. 22.000. Eu imagino que o Gideão, naquele momento ali, foi dando uma situação dentro dele, né? Meu Deus, eu já achava que tinha pouco. Foi mais de 2/3. Aí o Senhor manda eles descerem lá no riacho, manda beber água lá e você vai ficar observando. Quem beber água de um jeito, vai ficar. Quem beber de outro jeito, vai embora. Eu imagino que o Gideão ficou ali, né? Fez até figa lá, não, o pessoal vai tomar do jeito certo, pelo amor de Deus, não. Vai, de repente, eu fico. Aquilo foi uma prova de fé para ele. Porque tem coisa que a gente ficar sabendo é uma coisa, tem coisa que a gente viver, a gente ir vendo, e aquilo a gente não, nós não podermos interferir para mudar o resultado que nós queríamos, é uma prova de fé. É ou não é verdade? Imagina ele descendo e vendo os homens lá, a grande maioria, quer dizer, quase que a totalidade, porque imagina, de 10.000, 9.700, fazerem da forma errada, e claro, não foi todo mundo de uma vez, foi indo, né, ali descendo em grupos, o povo, lá eu me coloco no lugar de Gideão e ficar pensando, meu Deus, não, rapaz, não. E um depois do outro, e ele vendo que a maioria ia fazendo errado. Não, pelo amor de Deus, mais um não, aquele lá que eu sabia que ia dar certo. Não. Mas no final ficaram 300, ele despediu, pode ir embora, volta lá para a casa de vocês, e ele foi com 300. Por quê? Quem fez a separação? Deus. Foi a maneira que Deus separou. Você vê alguma coisa dessa aqui no Saul? Ele convocou, ele chamou, ele atacou os filisteus, ele provocou a situação. E no meio, né, sempre no meio nós sabemos quem nós somos. Nós não sabemos quem nós somos no começo. Nós sabemos quem nós somos no meio, porque é a parte mais difícil. Eu falo, não é no fim não, se você chegou no fim é porque você passou pelo meio. Porque os que não chegam no fim são os que não passaram pelo meio. No meio, o Saul não podia ter pego, então, me precipitei, parei, agora consultei a Deus. Vamos, eu estou no meio ainda, estou percebendo que eu fiz errado. O negócio não ficou feio ainda, mas eu estou percebendo que eu não fiz do jeito que eu devia ter feito. Não podia ter ele buscado o Senhor? Podia ou não podia? Parado tudo, individualmente inclusive. Não, eu vou me separar um pouco aqui, eu vou dar um jeito aqui, eu vou parar, o que eu não fiz até agora, perdi tempo, perdi, mas não perdi todo o tempo. Perdi a oportunidade? Perdi, mas eu ainda estou vivo, eu ainda tenho chance, eu ainda tenho condições. Eu tenho uma consciência que está me dizendo o que fazer e está me dizendo o que não fazer. Isso a gente precisa respeitar na vida. O que o Saul faz? Quem lembra? O que ele faz no meio da situação lá? Ele parou tudo, fez um culto ao Senhor? Fez um jejum. Não, vou levantar um jejum agora então. O que ele faz? Quem lembra? Ele manda anunciar para Israel que ele tinha feito o quê? Atacado os filisteus. Lembra disso? Vai agora e avisa.
Eu quero que saiba que eu estou fazendo, hein? Ó, estou mexendo. Ó, tá vendo? Ó, eu quero que vocês vejam que eu estou atacando. Ó, estamos criando aqui uma guerra. Ó, no sentido de levar a imagem dele, das pessoas confiarem nele. Quando ele fez isso aqui, ele mandou anunciar, né? Fez toda essa situação, foi nesse sentido, não vão ouvir isso e vão elevar a confiança em mim, né? Quando todo mundo ficar sabendo, ó, Saul atacou os filisteus, ó, agora Saul provocou a ira dos filisteus. São essas estratégias que tem gente aí copiando do ímpio. Assiste um vídeo, ó, porque você tem que fazer isso, ó, porque eu lembro de uma pessoa, né, que falou uma vez é uma frase, né? Eu não sei quem que falou isso aí, se alguém que falou, se é conhecido, mas quem não é visto, não é lembrado, né? De quem não é visto, é esquecido. Só que a pessoa, ela sempre era vista da pior forma possível, e ela fazia isso mesmo. Ela não conseguia ser vista de forma positiva, ela não conseguia ser vista, né, com credibilidade, ela não conseguia ser vista com respeito. Então ela fazia isso sempre de forma negativa, mas ela era vista. Ela era lembrada? Era lembrada. Mas as pessoas que lembravam dela recorriam a ela? Não. Tem gente que, se eu perguntar para você alguns nomes, você vai lembrar. Aí você vai falar assim, realmente, a pessoa conseguiu não ser esquecida. Mas eu preferia ser assim esquecido do que ser lembrado igual algumas pessoas são lembradas. Você vai falar assim, você preferia ser esquecido? Não, tem algumas pessoas que nunca vão te esquecer. Tem pessoas que nunca vão te esquecer. E eu prefiro ser bem lembrado por 2, 3 pessoas, digamos um número pequeno, mas que vão lembrar bem, do que ser lembrado por todo mundo de forma errada. Está entendendo? Ser lembrado por todo mundo, um país, por ser lembrada pelo mundo, né, da forma errada. Nossa, não gosto, isso aí é o pior exemplo. Não, isso aí foi uma tragédia humana. Isso aqui foi a pior fase. Não. Sabe, essa ideia de multidões, de volume, a gente precisa olhar para Deus. O nosso primeiro senso na vida tem que ser o senso que nos diz, eu estou próximo de Deus, onde eu estou, no que eu estou fazendo, ou estou longe, eu estou afastado de Deus. Tudo que você for fazer, tudo. Você levanta de manhã. Às vezes tem aqueles dias, e isso acontece com todas as pessoas. Isso independe se você é casado, se você é solteiro, se você é religioso, se você é ateu, se você tem um bom trabalho, se você não tem trabalho, se você tem dinheiro, se você não tem, se você está com muita saúde, isso independe. Tem aqueles dias que a gente levanta e quando levanta, ou quando acorda já, às vezes nem levantou, você percebe que você não tem disposição para fazer tudo que você tem que fazer aquele dia. É ou não é verdade? Tem dias que você não tem aquela vontade, aquela coisa, sabe? Aquele ânimo para levantar da cama. Então, você já começa aí. Deus está nisso? Às vezes você está com aquele desânimo, aquela preguiça, sabe? Aquela, sei lá, tem uma coisa ali que não está certa. Essa pergunta ela já te ajuda a vencer aquele momento. Deus está nisso? É Deus que me quer aqui nessa cama? Deus está nesse desânimo? Não. Aí você invoca a Deus. Senhor, me ajuda a levantar. Eu não vou dizer para você que é como se alguém pegasse na sua mão e te levantasse. Mas naquele momento você passa a olhar para o seu dia de outra forma. Porque você se lembra
e você conta com a presença e a companhia de Deus com você. Está entendendo? Então assim, facilitou meu dia. Não, de repente o dia inteiro você vai precisar se lembrar da presença de Deus. Coisa que o Saul não fez. O Saul, ele se valia de que sempre tinha gente perto dele. Então, às vezes era o filho dele, conselheiros, soldados, e muito nessas batalhas sempre era isso aí. Eu tenho que ter soldados perto de mim, e eu vejo Saul, não está escrito isso, mas a minha maneira de ver é que Saul era aquele tipo de pessoa que vivia com gente que bajulava ele perto. Isso é um problema. Sabe aquelas pessoas que cada decisão que você toma, as pessoas, nossa, olha isso aí, hein? Puxa, o que o senhor fez agora, hein? Essa jogada aí contra os filisteus, hein? E não, avisa o povo aí, mostra aí o que o senhor está fazendo. Às vezes a pessoa não está percebendo que ela está fazendo coisa errada. Por quê? Porque quem poderia fazê-la perceber está dizendo para ela que está tudo bem, que está tudo certo. Né? Mas enquanto isso, as perdas estão acontecendo. Né? Os passos que foram dados não estão sendo sustentados. Então, a gente precisa analisar. Tem coisas, às vezes, que eu fiz que requer que essa semana eu falei isso. E eu penso que Deus está falando com algumas pessoas sobre isso. Tem coisas que você fez que não foi boa. Você precisa ver aquilo terminando para começar outra. Né? Essa aqui não deu certo, essa aqui eu não estava com Deus. Deus não me acompanhou nisso. A gente falou do Davi, que teve lá toda aquela situação que a Bíblia diz, com a mulher de Urias. E o que ele fez com a mulher de Urias trouxe para ele morte, peso, reprovação de Deus. Já o que ele fez com a mulher dele, a mulher de Davi, o Senhor amou, o Senhor abençoou, o Senhor validou. Aqui o Saul ele fez por conta. Eu faço na carne, eu faço do meu jeito. Eu estou empolgado, eu vou lá e eu faço mesmo. Não, agora o negócio está ficando pior, eu vou trabalhar a minha imagem. Não trabalhe sua imagem. Trabalhe o seu relacionamento com Deus. Essa semana ainda nós temos ouvido. Quando os irmãos de José foram buscar trigo, só buscar trigo lá no Egito, ele disse, cheguem mais perto, venham morar aqui. Não é para ter uma mudança num ato na sua vida, num comportamento, é para ter uma mudança de vida. É para você chegar perto de Deus. É para você mudar. Não é mudar fisicamente. Eu vou mudar aqui para perto da igreja, o que ajuda também. Mas não, é mudar o seu estilo de vida. Eu vou passar agora, por exemplo, diferente do que fez o Saul, eu vou agora, tudo que eu for fazer, eu vou consultar a Deus, eu vou orar antes. Eu não vou me preocupar tanto em que saibam, eu não vou me preocupar com postagens, com a imagem disso, mas eu vou me preocupar de que Deus esteja comigo. Quantos lugares que a gente não entra, porque sabe, Deus não vai entrar comigo nesse lugar, e eu não quero ficar sozinho. Eu não quero ficar na condição de não poder buscar Deus, de clamar a Deus, de pedir ajuda de Deus. Tem pessoas que vêm no nosso caminho e que o Senhor fala conosco, eu não estou com essa pessoa, o que você está ouvindo aí, eu reprovo. Eu não faço parte disso, eu não entro nisso. Então, peraí, às vezes é uma pessoa próxima, é uma pessoa querida, é uma pessoa que você teve já várias situações. É difícil falar não. Claro que é. Depende de uma pessoa que te ajudou muito em outros tempos, que te favoreceu, que te apoiou, e agora essa pessoa está querendo apoio, o seu apoio, está querendo a sua companhia para ela fazer algo que você já ouviu ali que Deus reprova. Você tem que ter aquela coragem de dizer, não, eu não faço parte disso. Não, eu não entro nisso. Não, eu não estou nisso. E você vai ter ali uma reprovação, você vai ter ali uma pessoa triste diante de você, chateada, uma pessoa que vai ficar desapontada, uma pessoa para a qual você vai cair em descrédito. Mas espera aí, se Deus não está nisso, eu tenho que agradar a Deus. Nós vemos aqui
né, a falta, e tudo repercute, a maneira como Saul agiu espiritualmente, veja que todas as áreas, então, que foi como eu comecei a palavra, é uma área que puxa a outra, e o espiritual é a área da nossa vida que arrasta as outras. O espiritual estava mal. A gente vê aqui que como que um cara em sã consciência, como ele pôde ter perturbado lá, incomodado, provocado os filisteus, e nem os soldados dele tinham armas. Estava normal esse cara aqui ou não? Hã? Estava normal? Aí você pergunta, como assim? Por quê? Como que acontece isso? Espiritualmente. O que tinha acontecido da parte dele era um abandono. Ele não respeitava os processos. Ele não respeitava já, sabe, pequenos rituais, como esse, de chamar ali o profeta, o sacerdote, ó, consulta Deus aí, vamos ver se é o momento. Tem coisa, gente, que Deus já falou. Para quantos Deus falou aqui, ó, você vai ter a sua casa, você vai ter o seu carro, você vai ter a sua empresa, ó, você vai ter o seu marido, ter a sua esposa. Só que de repente não é hoje. Se não for hoje, eu não quero mais Deus, então, é isso? Hã? Quem cala consente, é isso então? Tem coisa que não é hoje. Por quê? Porque de repente eu não estou pronto, não é Deus que não está pronto para fazer. Então eu posso abandonar Deus, não é hoje, então não quero mais, então vou para o mundo, então agora eu vou fazer do meu jeito. Eu posso fazer isso. E eu vou retardar ainda mais, ou eu vou cancelar coisas que Deus tem para mim. Ou eu posso entender o que eu ainda não entendi, eu posso dar o que eu ainda não dei a Deus, eu posso me tornar a pessoa que eu não me tornei, tirar a preguiça que ainda impede que eu faça, que eu busque, que eu ore, que eu me sacrifique em coisas que Deus já me disse, e posso entregar a Deus aquilo que eu ainda não entreguei. Tem coisas que o Senhor realmente prometeu para Saul, para Israel. Mas não é assim de qualquer jeito. Eu vou fazer do jeito que eu quero. E Deus vai honrar as minhas obras inconsequentes. Nós vemos que o Saul, ele estava tão indolente e negligente que não havia somente um sequer ferreiro em Israel. E não era um ferreiro só para afiar a espada dos soldados. Não tinha um ferreiro para nada em Israel. O povo, para trabalhar na lavoura, lá, com as coisas agrícolas, está escrito que eles tinham que ir num ferreiro dos filisteus. Então, aqui não era só essa parte de guerra que estava ruim. A parte financeira do país estava indo de mal a pior. Por quê? Porque isso encarece. É igual a história que a gente ouve hoje, que quando sobe o diesel, tudo sobe, porque o transporte de quase tudo é feito com caminhão, né? Então, tem gente que está ali no governo e não consegue segurar a onda, não consegue segurar os preços, que vai afetar a maioria da população, né? Mas, assim, aquilo que vai afetar a minoria está sendo segurado. Né, quando tem um grupo pequeno aí que perde muito, aí o governo entra, faz reunião, viaja, né, lança a mão de parte do tesouro que tem e põe no mercado para segurar as coisas. Quando é o preço aí da cesta básica que vai aumentar, quando é o preço do aluguel, não. E eu não estou falando aqui de um governo, estou falando generalizado. Porque assim, todos, isso até para tirar essa confiança que existe em A ou B, né? Não porque um fulano só faz coisa errada, o outro só faz coisa certa, não. Nós temos aprendido que a nossa confiança deve estar em Deus. E não cometa esse erro de que não, porque se fosse tal pessoa, a gente viu também.
Teve coisa que aconteceu assim, muito parecida com todos. Eu não vou falar com todos. Se você tem 30 anos, com todos os governos que você pegou. Você tem 40, com todos os que você pegou. Você tem 80, com todos os que você pegou. É ou não é verdade? Não teve um que com ele, não, tal coisa não aconteceu. Por exemplo, não subiu o preço. Não subiu gasolina. Não subiu o diesel. Não, isso aqui congelou, falou, não, agora o que vai prevalecer aqui é a qualidade de vida, eu vou segurar a onda, não, o país é autossuficiente. Não, sempre tem as histórias de que, não dá, ninguém faz sozinho, porque tem deputado, porque tem um grupo de pessoas, e assim, quando a gente tem tudo na mão, a gente vê, o Brasil é o seguinte, se você analisar friamente, sem torcida, você vê que todas as vezes que o país tem uma chance de se tornar soberano, independente, autossuficiente, acontece alguma coisa que sabota esse ambiente. É ou não é verdade? Sempre. Quando parece que alguma coisa muito boa vai acontecer, não, agora, olha isso aqui, vocês viram, vai sair, vai aprovar, ou não vai aprovar, não, certeza, tal. Acontece o contrário. Aí o que se aprende com isso? Dependa de Deus. Está entendendo? Dependa de Deus. A gente tem aí, daqui a pouco, uma eleição municipal. O que eu digo para você? Dependa de Deus. Mas não vou votar? Vota segundo os seus princípios, vota segundo a sua consciência, né? Mas dependa de Deus. Não fica, sabe, naquela expectativa. Até porque, vamos lá, a Bíblia nos mostra isso e o nosso tempo também confirma isso. Quem sempre está olhando e se comportando como filho de algum tipo de governante são as pessoas que ficam, as pessoas que param. São as pessoas que elas vão ficando passivas e elas assistem as coisas acontecerem. As pessoas que não colocam confiança em governante, seja ele qual for, são as pessoas que elas se movimentam, elas agem, elas se tornam ativas e as boas ou as más decisões de quaisquer governos não lhes afeta como afeta as outras. Está entendendo? Então a pessoa não fica naquela, esse agora é ruim, o outro vai ser bom, vai melhorar. Não, a pessoa ela está ali, eu não conto com isso. Ou seja, eu vou ter atitude, eu vou dar condições a Deus, em primeiro lugar. Eu vou buscar Deus, eu vou estar com a minha vida espiritual em dia, e eu vou assim, o que o Senhor me der direção, eu vou fazer, eu vou plantar, eu vou trabalhar, eu vou correr. Se o Senhor me der ideias, e a gente tem orado e pedido para isso, Senhor, me dá ideias, eu vou executar. Senhor, coloca unção nas minhas mãos, eu vou trabalhar, eu vou realizar. Essas pessoas vão. Essas pessoas crescem. Essas pessoas, elas rompem a bolha em que a maioria está. Essas pessoas, elas saltam da página, elas passam a não fazer parte daquelas estatísticas em que a maioria sempre está incluída. E você, possuindo a palavra de Deus e o Espírito Santo, você tem que se tornar uma dessas pessoas. Está entendendo? Mas eu estou debaixo desse governo. Nosso governo é o de Deus. Então, é prefeito, governador, é presidente. Tem uma ordem mundial se formando. Meu governo é de Deus. Creia. Creia no poder de Deus. Faz o que o Saul não fez. Saul era governante do país dele. Olha as bobagens que ele fazia. Jonatas, nós vemos aqui que era filho dele, estava submisso a ele. E o Jonatas, quando rompeu com essa bolha,
Que em vez de ficar preso ali à imagem, vamos fazer isso, vamos fazer um alarido, vamos fazer um bom marketing aqui, porque vão ouvir, vão querer, vão confiar mais em mim. Não, 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 não. Ó, o Senhor pode livrar com poucos ou com muitos. O Senhor está querendo atitude, o Senhor está querendo que a gente confia nele. O Jonatas teve sucesso. O Saul teve vergonha. O Saul foi negligente. Olha para a sua vida. Não adianta a gente ficar criticando, falando, acompanhando, né? Até para ficar mais desesperado. O que o governo está fazendo, o que ele não está fazendo. Não. Pega e vai buscar Deus, vai consultar o Senhor, vê o que Deus tem com você. Pega e faz esse propósito com, sabe, não é com vontade, que tem dias que a gente não tem vontade. Tem dia que você não tem vontade de levantar da cama. Imagina sair da tua cama, da tua casa, do teu conforto e vir à igreja, ficar aqui 1 hora, 1 hora e meia, né, ouvindo a palavra, o culto, orando. Tem dias que não tem vontade, você tem que fazer com fé. Eu creio. Eu vou. Deus me ajuda. Deus me acompanha, vai comigo. Me dá visão, me dá condições, me sustenta nisso. Senhor, me honra. E cada aí o que você recebe, pega, come. Pega e coloca para dentro. Toma posse da unção. Toma posse da revelação que Deus te dá. Porque quantas vezes que Deus dá uma linha de pensamento para nós, que aquilo vai fazer a diferença. Mas por que Ele me deu? Porque eu estava no lugar certo, na hora certa, porque eu estava fazendo a coisa certa, porque eu dei a Deus a prioridade, eu não coloquei em mim, porque a minha confiança foi para Deus. E como que eu mostro minha confiança? Com a obra de fé que eu tenho. Saul não fez isso. Aí não adiantou fazer propaganda depois, de fazer com que todo mundo soubesse. Ele não criou, ele não fez, ele não trabalhou. Se tem áreas da sua vida que estão abandonadas, não coloca ali uma venda, uma escama, não permita que uma escama continue nos seus olhos. Que escama? Como que esse homem estava fazendo isso e não tinha ninguém armado? Por que chegou nessa situação, gente? A frase é uma resposta. Por que chegou nessa situação? Quem deixou chegar nessa situação? Hã? Parabéns, eu achei que vocês iam falar Deus. Eu achei que você ia falar Deus deixou. Não, quem deixou? Então tem coisa na sua vida que está como está. Ou seja, não está como deveria estar, porque quem deixou chegar nesse ponto? Você. E isso não aconteceu por acaso, isso aconteceu em decorrência de como você está agindo na sua vida espiritual. Vou te dar um exemplo. E não sinta, algumas pessoas não sinta isso como um soco leve no estômago, não, tá? Tem gente que de sexta-feira para cá ouviu, veja bem, ó, como a pessoa, por um lado, ela até se esforça. Por um lado, ela fala, eu vou fazer isso, e isso vai fazer tudo que tem que acontecer na minha vida acontecer. Não funciona assim. Tem gente que desde sexta-feira ouviu a palavra, no encerramento do jejum, entendeu o que tem que fazer. A pessoa pode dizer assim, não comprei lá para minha casa o pão e o suco de uva, ok? A pessoa ouviu, vou deixar aqui na igreja, lá no espaço de oração, a ceia para quem quiser tomar aqui, tome. A maioria está tomando em casa. Eu, por exemplo, estou aqui, estou mais perto que você na igreja, eu não vou tomar ali, eu tenho um lugar ali separado. Prefiro. Meu momento ali, ninguém vai entrar ali, ora, eu sei o momento que ninguém vai estar ali, eu vou tomar ali. Então, no espaço de oração já não tem isso. Tem gente que até hoje não está tomando a ceia todo dia. Qual é o motivo? Qual o motivo? Qual o motivo? Negligência.
Porque, às vezes, a pessoa... Eu estou falando de gente que está vindo à igreja todo dia. É preguiça? Hã? Peraí, a pessoa sai da casa dela, independente de onde ela mora. Se ela morar aqui do lado, no condomínio que tem aqui, ou se ela morar lá no pico da Zona Sul, o ponto mais longe daqui da igreja que pode ter, em São Paulo. Ela vem todo dia. E ela ouviu desse fortalecimento para esse propósito que a gente precisa. Elevar o nosso nível espiritual. Então, eu estou falando, digamos, ela não fez na casa dela, não comprou, de repente, um ambiente na casa dela, né? Mora muita gente, um ambiente ali conturbado, ainda há divergências. Eu entendo. Veja que toda a condição foi dada. Então, não dá para você fazer na sua casa. Não é nem questão de comprar lá o suco, não é condição financeira. Tem gente que não dá. Ela não tem um lugar na casa dela, às vezes o lugar é muito pequeno, sempre tem gente lá, né? Não vão entender, vão questionar. Tudo bem, tá bom, ó, tá certo. Tem na igreja. É só a pessoa pegar, se separar, sabe? Ó, eu vou colocar na minha cabeça agora, eu vou estabelecer, eu vou tirar aquele tempo. Às vezes eu chego atrasado no culto, tudo bem. Chegou atrasado, o culto acaba. Acaba ou não acaba? Pode demorar. Mas acaba. Acaba ou não acaba? Depois que acaba, você pode, em vez de sair, conversar, em vez de ir lá para a lanchonete, comer. Pessoa que vai para a lanchonete vai para comer. Tem gente que vai comer, paga para comer, mas não teve essa diligência, não teve esse capricho, ó, não estabeleceu. Não, agora, ouvi a palavra, tá, agora eu tenho um tempo. Eu vou lá tomar ceia. Então, muitos estão tomando, mas eu estou mostrando para você que tem gente que uma coisa pequena não faz ainda, não fez, não estabeleceu. Aí você pode dizer, eu esqueci, teve dias que não deu tempo, tal. Cria as desculpas que você quiser. Mas aí tem áreas na sua vida que estão da mesma maneira por isso. Porque o espiritual não foi estabelecido como deve, como Saul. Ele não estabeleceu coisas espirituais, então você vê que cada ponto, se a gente, aqui está falando de uma área da vida do Saul, do reino de Saul. Mas se a gente tivesse um relatório, nós iríamos ver em cada área coisas que estavam deixadas, coisas que estavam relaxadas, coisas que eram negligenciadas. Sendo assim, aproveite esse propósito. Estabeleça coisas que você deve estabelecer na sua vida. De repente tem áreas aí que você vê que não tem uma espada afiada. Por quê? Você deixou chegar nesse ponto. O que eu faço agora? Volta, corrija essa parte, estabeleça primeiro com Deus, ore a Deus, consagra a Deus, pede para Deus te ajudar. Essa é uma oração que a gente tem que fazer para tudo. Como eu disse, desde levantar da cama alguns dias. Senhor, me ajuda. Senhor, me acompanha. Senhor, me dá a direção disso. Senhor, estabelece na minha mente. Tem coisa que a nossa mente não quer. Não é agradável, não é prazeroso. Mas se você pedir ajuda para Deus, Ele vai ajudar você a estabelecer na sua mente, Ele vai ajudar você a lembrar, Ele vai ajudar você a começar aquilo, continuar aquilo e tornar aquilo um hábito, que é o que nós precisamos. É colocar o espiritual no lugar certo. Porque se as coisas espirituais que têm chegado até nós, elas forem recebidas, as ordens espirituais forem acatadas, a nossa vida vai estar no lugar que ela deve estar. E aí eu repito uma expressão que de tempo em tempo ela precisa ser lembrada. Aí em Deus, você vai viver aquela vida onde não tem nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Estava assim a vida do Saul? Estava assim? Mas vários momentos a Bíblia nos mostra que depois o Davi viveu desse jeito. Foi ou não foi? Não tinha nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Por quê? Porque Davi estabeleceu compromissos espirituais.
Davi, antes das batalhas, vamos dar um exemplo das batalhas, ele consultava Deus. No final das batalhas, o que ele fazia? Louvava a Deus. Está entendendo a diferença? Tinha um comportamento espiritual estabelecido. Essa guerra foi muito pequena. Terminamos? Ganhamos? Vamos para a festa. Que festa? Festa ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Vamos aqui adorar o Senhor. Tem uma batalha. Para. Vamos consultar o Senhor. Traz lá o profeta. Pega o colete sacerdotal aí, ó. Vamos ver o que Deus tem para nós. Não tem esse eu quero, eu vou, anuncia, mostra lá que eu vou fazer. Não. Consulta Deus. Vamos ver o que Deus tem para falar. Deus não falou nada. Vamos consultar de novo. Não, ainda ele não falou nada. Vamos consultar de novo. É para ir. Então vamos. Deus vai estar conosco. Consulta Deus. Deus falou que não é hora. Espera. Todo mundo, não, vai, pega, faz, essa é a vitória que o Senhor te falou. Não. Deus está comigo, eu tenho vitória. Deus não está comigo, não vou. Terminei bem, louvo o Senhor. Não terminei bem, vou saber do Senhor por que eu não terminei bem, porque Deus está nisso. Está entendendo? A diferença está aqui, ó. A diferença está para qualquer um de nós olharmos e vermos. Saul teve um tempo que foi muito bem, foi aquele tempo que ele era conduzido por Deus em tudo. Quando ele começou a se tornar autossuficiente, ele começou a negligenciar as coisas espirituais, automaticamente as demais coisas também foram negligenciadas e os resultados estão aí para se ver. Eu não quero os resultados de Saul. Você não quer os resultados de Saul? Então não imita a conduta do Saul. Tenha uma conduta como a de Davi. E tenha resultados como de Davi. Amém? Pegue o seu propósito. Coloque-se de pé, por favor. A gente sempre primeiro precisa saber o que não quer. O que não aceita mais, o que não vai viver mais, o que não vai passar mais. E o que é que nessa palavra de hoje você já detectou que é uma consequência desse relaxamento? Sabe, coisas que você, em vez de segurar, você tem soltado. Em vez de pegar, você tem deixado passar. E pegar, às vezes, é aproveitar a oportunidade, pegar, às vezes, não deixar algo correr solto como está correndo, que você quer que se resolva sozinho. Você quer que isso se acerte, se arrume sozinho. Tem coisas que você já viu, você já sabe o que fazer. E você vai ter que fazer parte disso, você vai ter que colocar força nisso. Força para parar algo que começou, que você deixou continuar. Para. Não vou deixar mais, não vou permitir mais. Tem coisas que você vem ouvindo que deve iniciar e continuar. Vai, faz. Vai e coloque em prática o que você tem ouvido. Consagra antes de fazer. Pede ajuda de Deus. Pega, estabelece aquele comportamento. Eu vou pegar um azeite, eu vou carregar comigo onde eu for, eu vou consagrar antes. Tem lugares que eu entro, tem coisas que eu faço que não são, não é comum o que está acontecendo, é espiritual. Você não sabe se alguém antes ali de você passa, consagra a um ídolo, a um Deus. Se alguém está fazendo uma feitiçaria naquilo antes. E como que eu vou saber? Não importa saber, importa que a sua parte você faça. Que você consagre a Deus, que você ore a Deus, que você peça, atraia e traga a presença de Deus ali, o favor de Deus ali. A gente não tem controle de todos os ambientes em que passa. Você não tem controle se todas as encruzilhadas que você passa não teve um trabalho ali antes. Se ninguém fez ali uma macumba antes naquele lugar, um trabalho de feitiçaria naquele lugar ali, para tragar vidas, você não sabe. Mas você pode se ungir, você pode, antes de sair de um lugar e chegar em outro, se consagrar,
Pedir que Deus esteja com você naquele veículo, naquele meio de transporte. Se ungir antes de sair de casa, Senhor, me acompanha, Senhor, o Senhor está comigo. Você não sabe, às vezes você está ali numa mesa, numa reunião, você está no meio de um negócio onde tem tanta gente. Você não sabe sob qual influência aquelas pessoas estão, mas você tem que saber sob qual influência você está. Senhor, aqui pode ter pessoas que servem a vários deuses. Eu sirvo ao Deus vivo. Se o Senhor me colocou aqui, meu Deus, o Senhor vai ter que fazer com que prevaleça aquilo que o Senhor disse para mim. Eu creio nisso. O Senhor vai me abençoar. O Senhor vai fazer com que eu seja favorecido. Se tiver alguém aqui, meu Deus, que não está na mesma fé que eu, ou vai, meu Deus, ceder a minha fé, ou vai sucumbir pela minha fé. Mas eu não vou sucumbir aqui por conta do ímpio, eu não vou sucumbir aqui por conta desses filisteus. Eu creio. Agora, eu entro numa situação que eu não pergunto para Deus, eu não consulto a Deus, eu não me consagro, eu não tenho direção de Deus para agir, eu não tenho bênção de Deus, é igual Saul. De ver os seus daqui a pouco, que até pouco tempo estavam olhando, estavam ouvindo aqui o anúncio de que ele tinha provocado, e estavam ali até, Saul fez, daqui a pouco, mas e agora? E os filisteus chegando. E esses 3.000 carros, não são 3.000 soldados, 3.000 carros que eles estão vindo aqui para a nossa direção. E agora, o que vai ser feito disso? O que vão fazer agora? Não trabalha a imagem, trabalha o seu espiritual. Não adianta ter uma boa fama e não ter resultados. Todos nós aqui já vimos alguma propaganda e acreditamos nessa propaganda e pegamos esse produto, depois descobrimos que era só propaganda. E aí você passa a ser o anunciante da pior propaganda, da mais eficiente. De repente você viu alguma coisa, assistiu, leu, foi lá, fez, participou, comprou, mas depois você mesmo disse, isso aí não funciona. Isso aí não é bom. Isso aí não é nada disso. E provavelmente alguém que te ouviu falar isso nem foi, nem fez, nem comprou, nem contou com aquele serviço. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, nos ajuda aqui agora, meu Pai, a enxergarmos, meu Deus, cada ponto da nossa vida que se parece, que se assemelha, meu Deus, com essa postura negligente de Saul. Tem aqueles que estão negligenciando, Senhor, em ordens simples, possíveis e passíveis, meu Deus, que nós já recebemos por esses dias. Quantos, meu Deus, não concluíram 2 semanas de propósito? E esse não é o caso daqueles que estão aqui. Mas quantos, meu Deus, que estão aqui, que estão passando por cima de coisas simples, que não estão considerando, não estão, meu Deus, levando a Tua palavra para onde vão, porque escutam na igreja, mas saindo da igreja já estão falando contrariamente, já estão trazendo peso, já estão falando palavras malditas, estão falando coisas pesadas, estão repetindo, meu Deus, problemas, não estão trazendo bênçãos, não estão lançando, meu Deus, sorte de bênçãos. Quantos não estão tomando a ceia? Quantos não oram fora da igreja? Quantos às vezes não oram na igreja? Senhor, não é para condenar, eu oro, meu Deus, para que o Senhor ajude cada um e mostre que atitudes como a de Saul trazem vergonha, derrota. São atitudes inconsequentes, meu Deus, que trazem resultados desastrosos. E eu peço, abra os olhos do teu povo, para que quem ainda não via, veja. Que passe a ver, Senhor. E eu peço, meu Pai, que não só a ver,
mas que essa pessoa, meu Pai, ela se levante agora. Nós temos ouvido essa palavra, de que nós devemos nos levantar. E eu oro para que cada um, meu Deus, se levante, para que cada um, Senhor, se levante no Espírito, para que não continue cedendo à carne, que não continue, meu Deus, vivendo na carne, desfrutando dos resultados na carne, meu Deus, mas que se levante no Espírito, que reaja, meu Deus, no Espírito, que faça, Senhor, no Espírito, que dê passos, meu Pai, no Espírito, que o Senhor ajude cada um. Eu te peço, Senhor, ajuda cada um aqui, para que faça, meu Deus, aquilo que fazia Davi, que antes, durante, até o final, era a tua presença, era a tua palavra que era obedecida, era a tua presença, meu Deus, que era ali, meu Pai, mantida, cultivada. E eu oro para que assim haja, para que assim esse povo conduza a vida, que decida não conduzir, mas entregar a condução nas mãos do Senhor, para que o Senhor esteja do começo ao fim, para que o Senhor sustente, para que o Senhor guie, para que o Senhor direcione, para que o Senhor abençoe, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, meu Pai, consagro cada um, meu Deus, para a restauração. Eu peço, se lembra, meu Deus, de cada um aqui, se lembra, meu Pai, veja e considera, Senhor, cada pedido aqui de restauração. É para isso, meu Deus, que mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa, estamos, meu Deus, agora neste culto, estamos nessa transmissão, para que o Senhor, meu Deus, se lembre de cada uma das nossas causas, para que o Senhor olhe para nós, para que o Senhor, meu Pai, ouça as nossas orações, para que o Senhor nos dê vitória, para que o Senhor, meu Pai, nos capacite, para que o Senhor, meu Pai, derrame unção sobre nós, para que o Senhor haja, meu Deus, no lugar onde tem muros caídos, meu Deus, despedaçados, onde tem portões queimados. E eu oro para que essa área, que essa pessoa, meu Deus, te lembra agora, te mostra mais uma vez, para que essa área da qual ela fala com o Senhor, que o Senhor venha agir, que o Senhor, meu Deus, venha dar condições desses muros serem levantados e que ela seja esse instrumento teu de reconstrução, que onde, meu Deus, há situações impossíveis, que o Senhor venha restaurar, porque o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que vem ao nosso encontro, o Senhor é o Deus que responde às orações do teu servo, o Senhor é o Deus que responde a oração daquele que crê. E eu peço, meu Deus, responda cada oração de restauração em cada área da vida do teu povo. Restaura a família, restaura o casamento, restaura, meu Pai, as finanças, restaura a saúde, curando, libertando de males, de dores, meu Deus, pegando as doenças e levando de volta para a cruz, onde está escrito que o Senhor já levou, e o Senhor levou sobre si. Não está escrito que o Senhor levou em nós, que o Senhor levou conosco, não, o Senhor levou sobre si cada dor, doença, enfermidade, e assim, meu Deus, eu tomo posse, eu lanço mão dessa palavra, declarando cura sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. O Neemias não tinha Jesus, nós temos, Senhor, e em nome de Jesus eu declaro cada vida sendo restaurada. Eu declaro, meu Deus, cada situação sendo revertida. Eu declaro, meu Deus, pessoas vivendo restituições do Senhor. E a Tua palavra nunca nos dá, meu Deus, essa palavra, essa direção de restituição no mesmo nível que nós perdemos ou que nos foi tirado. Mas a restituição sempre é maior.
E eu declaro que o teu povo viva a restituição, que o teu povo viva a restauração, que o teu povo receba do Senhor, meu Deus, poder para ver milagres acontecendo, para vivenciar, meu Pai, obras sobrenaturais, e que num tempo como esse, como aquele tempo que o Neemias viveu, aquela restauração de 52 dias, que seja neste tempo que nós também, meu Deus, vivenciaremos restaurações, e que o Senhor vai nos usar, que o Senhor vai nos capacitar para reconstruirmos e construirmos, meu Deus, muralhas no lugar, meu Pai, de onde antes havia escombros. Erga as suas mãos agora e receba. Eu declaro unção, meu Deus, sobre as mãos de cada um. Unge essas mãos, meu Deus, capacita, dá força, dá capacidade, meu Pai, capacidade física, capacidade, meu Deus, de talento, para que essas mãos, meu Deus, venham produzir o melhor, para que essa pessoa, meu Pai, conduza, cuide, faça, prepare, cozinhe, limpe, cuide, segure, sustente, assine, escreva, meu Deus, com essas mãos, o que ela realizar, eu declaro que vai ser abençoado. Eu declaro, meu Deus, que as obras dessas mãos vão contrariar trabalhos mal sucedidos, trabalhos mal feitos, meu Deus, escritas erradas, assinaturas que invalidaram, essas mãos vão validar. Eu declaro, meu Deus, obras, meu Deus, de proezas por meio dessas mãos. Unge essas mãos, Senhor. Capacita essas mãos. Mais uma vez eu te agradeço por cada boa nova e por cada bom testemunho que tem chegado, por mãos que antes nunca realizaram proezas e agora estão realizando, porque têm crido nessa unção do Senhor sobre as mãos delas, e eu declaro que essas mãos vão realizar proezas. Coloque a mão na sua cabeça agora e declare essa unção sobre a sua mente. Inteligência, você não vai ser mais aquela pessoa limitada, travada, você não vai ser aquela pessoa que só pensa bem para os outros, pensa bem para os outros crescerem, pensa bem para os outros ganharem dinheiro, pensa bem para abençoar os outros. Não, eu quero, meu Deus, agora que essa bênção, ela fique na minha vida e que a minha vida seja usada, meu Deus, para abençoar a tua obra, para abençoar pessoas. Mas a tua palavra diz que sempre fica uma porção na vida da pessoa. Tanto que até para o animal, a Bíblia diz que até o boi, quando está lá na debulha, ele deve se alimentar daquilo que ele está fazendo. Tem gente aqui que já fez uma seara para pessoas, mas não comeu um fruto daquela seara, está errado. Senhor, unge essa mente agora. Eu declaro inteligência, meu Deus, na mente do teu povo. Eu declaro sabedoria. Eu declaro, meu Deus, desbloqueios acontecendo, e daquilo que essa pessoa era travada, bloqueada, que ela se sentia, meu Deus, incapacitada intelectualmente, aquilo, meu Deus, que a mente dela não processava, não entendia, aquilo que não entrava na cabeça dela, eu declaro, agora vai entrar, ela vai entender, ela vai processar, que ela vai desenvolver, ela não vai só entender, mas ela vai aumentar o nível, meu Deus, da proporção que isso vai atingir. E isso vai passar por ela, vai ficar parte com ela, parte o Senhor vai usar para abençoar a tua obra, mas parte, meu Deus, para elevar o nível dela, parte, meu Deus, para ficar nas mãos dela, parte, meu Deus, para ela viver, desfrutar. Inclusive eu declaro crenças limitantes agora caindo por terra, e ela vendo, meu Deus, e vivendo a vida larga, vasta, meu Deus, próspera e abundante que o Senhor tem para os teus, em nome de Jesus. Use essa mente, Senhor, para pensar em novos projetos, para desenvolver soluções, que aquilo que todo mundo olhou e não viu nada, que ela olhe e veja. Eu declaro aquela unção que o Senhor derramou sobre o Jacó, meu Pai, na mente de cada um de nós. Qualquer um olharia e veria aquele rebanho, meu Deus, sem futuro, sem, meu Pai, possibilidades de crescimento, mas o Senhor mandou Jacó, olhe e veja que todo o rebanho é salpicado, listrado e malhado. Dá, meu Deus, essa capacidade para a nossa mente.
para que nós venhamos olhar e ver aquilo que ninguém vê. E que aquilo que nós vemos o Senhor possa fazer. Eu declaro que o Senhor está dando, meu Deus, já em cada mente aqui, condições de visão do que essa pessoa vai viver nesse lugar, nesse trabalho, nessa empresa, nesse negócio, nesse imóvel, com esse instrumento, com esse carro, meu Deus, com essa negociação. Meu Pai, dá a ela a condição de olhar, ver e viver em nome de Jesus. Que assim como Jacó olhou e viu e viveu, aquele rebanho passou a ser dele. O rebanho que ele viu, meu Deus, foi o rebanho que ele teve. Eu declaro que aquilo que o Senhor coloca na mente dessa pessoa, para ela olhar e ver que ninguém está vendo, que o Senhor dê a ela também a condição dela fazer, realizar com as mãos, trabalhar com o corpo, meu Deus, trabalhar com a boca, trabalhar com os recursos dela, e ela possuir aquilo em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, o nosso povo. Pega na mão de quem está do seu lado agora e concorda, ativamente. Vai até alguém aí, planta essa semente na vida dessa pessoa. Declara restauração na casa dela, na vida dela. Declara que ela tenha cada um desses dons que o Senhor está liberando mais uma vez. Eu concordo, meu Deus, com cada oração. Eu concordo com palavras que foram lançadas aqui de restauração, de reconstrução, de bênção, meu Deus. Eu quebro maldições. Aquilo que era uma maldição porque limitava a mente dessa pessoa. O que era uma maldição porque limitava as obras dessa pessoa. Por ela se ver uma inútil, incapaz, eu quebro agora, e eu declaro, meu Deus, que cada oração que foi feita seja respondida. Eu declaro que cada visão, meu Pai, que essa pessoa teve, que ela viva, que ela receba, que ela seja participante de coisas grandiosas, coisas firmes, porque está escrito: clama a mim, e eu responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu concordo, meu Pai, com cada uma dessas coisas grandes e firmes, e eu ligo todas elas aqui na terra, para que elas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus, amém, amém e amém.